famílias que realmente são acolhidas, de bebês que estão vivos. Eu até, assim, é engraçado, né, como as coisas, por mais que a gente esteja envolvido dentro dessa realidade. Vocês lembram disso, que a gente teve uma polêmica, que quando a gente começou realmente com o trabalho de acolhimento do Grupo Coach, era dito, e nos passado, e a gente acreditava, a gente falava em compatibilidade. Esse bebê é incompatível à vida, e ele não vai viver, e a gente vai acolher. E aí, aquilo foi mudando de uma forma, assim, e outras mães nos fizeram refletir também, sabe? Nos fizeram, não é assim. E a gente vai aprendendo que, olha onde que a gente consegue chegar, sabe? Olha onde a gente consegue chegar com essas famílias, assim, que têm um diagnóstico difícil. A gente está falando do T18, que foi o caso da Lisa, que é síndrome de Edwards, mas a gente também tem uma outra síndrome, que é o T13, que é a síndrome de Patal, que é a síndrome que o filho do Zé Vaqueiro nasceu, que as pessoas não entendem um pouco ainda, e a gente quer chamar um especialista para falar sobre isso. Mas é isso, gente. Depois que eu comecei a entender sobre essa palavra incompatibilidade, a gente começa a perceber, e foi uma frase, não sei se foi nem a Marília, falou assim, que a incompatibilidade muitas vezes é nossa, né? Exato. Nossa, da gente entender como que a gente precisa lidar com coisas problemas que não são padrões da nossa sociedade, né? Mas que existem. Deixa eu te pontuações, né? Claro. contar uma coisa que aconteceu há 3 semanas atrás. Foi mais ou menos. A gente estava na piscina do nosso prédio. Uhum. Quando teve aquela onda de calor absurda que teve, Uhum. a gente estava na piscina do nosso prédio. E assim, desce todo mundo, né? E aí tinha uma amiga de uma vizinha nossa que era médica. E aí surgiu o assunto da Elisa. Ela tinha falado, essa vizinha nossa, né, já é vizinha há muitos anos, então já sabia da história. E comentou, é comadre dela, e comentou com ela superficialmente do que aconteceu. E ela, delicadamente, né? Ela comentou, porque Edwards é complicado, porque é incompatível com a vida. Eu falei, na hora, eu falei assim, deixa eu te pedir uma coisa. Eu não estava na hora, assim, no momento. Vamos parar com esse termo. Uhum. Aí, porque esse termo, talvez sem querer, é uma das coisas que mais vai doer na gente. E ela falou assim, sério, mas por quê? Porque isso é o que a gente aprende. Me conta. E aí eu contei a história da Elisa para ela, e num certo momento ela falou assim, tá, mas agora me explica sobre a incompatibilidade com a vida, porque para mim isso sempre foi uma coisa normal. Foi o que eu aprendi na faculdade. Eu quero ouvir de você. Uhum. Então, assim, é aquele trabalho de formiguinha que a gente Exatamente. vai fazendo. E a gente mostrou para ela que a questão do incompatibilidade com a vida vai levar o profissional da saúde a, por exemplo, dizer, igual a gente ouviu, de que não precisa fazer o exame do coração dela, porque é um gasto desnecessário de recursos. Porque ela vai morrer. Porque ela vai morrer. Então, a incompatibilidade com a vida é um rótulo que pesa muito para essas crianças, porque ela acaba limitando a criança a ter acesso a recursos, a tratamentos que poderiam dar alguma qualidade de vida para ela, mesmo que essa vida fosse reduzida, mas é a vida do filho de alguém. A Thay falou uma frase muito bonita que é um luto em vida, né? Um luto em vida. Você... E eu falei isso para ela. Ela falou assim, nossa, mas você tá me martelando. Eu falei... você viver um luto com o bebê vivo, né? Exatamente. Que o bebê que está em você eles já te rotularem a você viver um luto com o bebê vivo em você, que né? a gente sabe que acontece. Tiago, você tem um dado? Qual que é a criança mais velha que está no grupo? Vocês têm um dado? Eu conheço... Aqui em Contagem, eu acho que tem uma criança com 12 anos. Aham. Mas eu lembro de ter ouvido alguma... Eu não tive Lelê contato com essa... viveu até 10, né? A Lelê viveu 10. A gente tem aqui a Maria Eduarda, que é minha clientinha também, que eu faço foto dela, que ela tem 4 anos, uma Mas eu boneca lembro de já ter ouvido sorridente. alguma coisa em torno de 30 anos. Entendi. Mas eu sei também que existem, porque a trissomia, ela pode se manifestar de formas diferentes. Então Sim. tem a trissomia completa, que é o caso da Esther, que todas as células do corpo dela tinham 3 cromossomos 18. Mas tem a trissomia parcial, que eu acho que acho que aí você vai ter que trazer uma geneticista aqui. Mas que algumas células possuem e outras não. Entendi. Tem a mosaico, que eu acho que um pedacinho do 18 vai para algum outro lugar. Ou Então, seja, cada um é cada um. cada um é cada um. Cada um é cada um. E essa frase, incompatibilidade à vida, você que está me escutando agora, você vai parar de falar. Você, profissional de medicina, a gente vai buscar informações. A incompatibilidade é nossa, pessoal, e é isso. Cada um é cada um. A gente não pode rotular de uma forma geral um diagnóstico, né? É como falar sobre... A gente falava muito sobre o TVT,
T21, né? Que todos eles Eu tinham acho cardiopatia, que todos os bebês... E não é, Querer hoje em dia rotular, cada um é né? cada um. A Sabe gente o que tirar eu os acho que está rótulos, né? acontecendo? A trissomia 18 hoje está vivendo, talvez, o que a trissomia do 21 viveu há 40, 50 anos atrás. Concordo. Onde havia zero de informação, Aham. só aquela informação que estava lá nos livros, que foram publicados há um tempo atrás. Então, É. e você sabe como é que isso está mudando? Uma vez um tempo atrás, a gente estava conversando no grupo da T18, a gente tem o grupo onde a gente fala de todos os assuntos relacionados. E nessa conversa, a gente foi pesquisar no ChatGPT. E a pergunta que foi feita foi se a síndrome de Edwards era incompatível com a vida. Há 5 anos atrás, talvez, se essa pergunta fosse feita, se ele existisse lá atrás, a resposta seria sim. Hoje, ele já falou que não. A inteligência artificial falou que não. E que existem complicadores, que a qualidade de vida é limitada, que existe uma taxa de mortalidade alta, mas que também existem casos de crianças vivas. Então, hoje, se você for na internet pesquisar sobre a síndrome de Edwards, e se você fizer isso em língua portuguesa, modéstia à parte, muito disso vai ser por causa do trabalho, principalmente, não apenas da trabalho da síndrome síndrome do amor, mas ela tem uma boa participação nisso. Se você for no Google hoje, você já não vai achar mais tanta coisa com tanta coisa, com desfechos tão só ruins, né? Você vai achar um portal da síndrome do amor no YouTube com uma série de palestras, de eventos que foram realizados durante a pandemia, virtuais, com profissional, com cardiologista, falando com dentista, falando com fisioterapeuta, falando com TO, falando com fonoaudiólogo, falando como se cuidar dessas crianças. Então, se tem um profissional da saúde falando como ele cuida das crianças, é porque tem criança viva. Porque, lógico. Quando um bebê nasce com Down, com T21, por exemplo, existe um protocolo para cuidar. O T18 não. Então, é como se fosse assim, ele nasceu com cardiopatia e tal, aí faz a cirurgia. Ele nasceu assim, aí vai lá e faz o negócio. Não existe assim, olha, nasceu, a gente vai ter que fazer isso. E é um pouco do que a instituição, eu esqueci o nome. Não, a Soft fez junto à síndrome do amor, que é trazer um pouco do que tem os protocolos lá fora, que já são feitos lá fora para a gente fazer aqui. O que já é um grande avanço. Sim, o que já é um grande avanço. A gente anda a passo de tartaruga. Aqui também a gente está falando de um projeto que a gente tem 6 anos, que a gente anda a passo de tartaruga, mas que transforma muitas vidas. Nesse dia lá em casa, na piscina, nessa conversa, ela falou, Thiago, mas eu falei síndrome, até um pouco... Eu acho que tentando se desculpar, não sei. E eu falei, não, a gente tá aqui para conversar. E ela falou assim, eu escutei o síndrome do amor, eu falei o incompatível com a vida, porque eu nunca vi essa criança viva. Eu falei, peraí, corri lá em casa, a gente tinha um material promocional que a gente faz, com folder, exatamente para poder falar. E os livros, eu falei assim, olha aqui, essa criança mora em tal lugar, essa criança mora em tal lugar. Eu falei, Thiago, mais velha assim? Eu falei, E ela falou, é a primeira vez, nem na minha época de faculdade, nos cursos de especialização, eu tinha visto a imagem concreta de uma criança viva. E temos. Muitas.